Olá, meus queridos, videoaula de religião. A videoaula de religião de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como viver em sociedade, tá? A gente já falou de vários assuntos de religião, sobre o perdão, sobre o amor, sobre o respeito, dentre outros assuntos, gente. Então, a gente vai falar que dentre todos esses assuntos, tá? Vem um assunto que é geral, que é viver em sociedade. Para viver em sociedade, vai gerar vários sentimentos, como amor, como respeito, como solidariedade, dentre amizade. Então, isso é viver em sociedade. Então, a gente é viver com outro grupo de pessoas. Então, a proposta da aula de hoje é vocês copiarem lá no seu caderno um pequeno texto que fala um pouquinho sobre isso, sobre viver em sociedade. Então, vou ler para vocês um pouquinho e comentar um pouquinho sobre esse texto. Lembrando, vocês devem copiar esse texto no seu caderno, lá na matéria de religião, ok? Então, viver em sociedade. A vida em grupo é uma exigência da sociedade humana. Então, é exigência da sociedade humana que a gente convive em grupo. Querendo ou não, a gente já vive em grupo desde que a gente nasce, que é o nosso primeiro grupo, que é o grupo familiar, que a gente tem que se adaptar a esse grupo, tá? O homem, ele necessita de ser semelhantes para sobreviver, perpetuar a espécie e também se realizar plenamente como pessoa. Então, o homem, quando a gente fala, em geral, o ser humano, tá certo? Por outro lado, quando o ser humano ele é privado do convívio social, quando ele sofre de isolamento social, ele é prejudicado o desenvolvimento das suas capacidades de se socializar. Então, quando uma criança, por exemplo, ela é impedida de ir para uma escola, então ela está perdendo o convívio social escolar, que é muito importante para o desenvolvimento dela. Foi o que aconteceu um pouquinho aí nessa pandemia, né? A criança, ela acabou sendo obrigada, não porque ela quis, mas acabou sendo obrigada a deixar de conviver, né? Ter o convívio social escolar, certo? Então, gente, a sociabilidade é a capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade. Então, todos nós, quando não nascemos com nenhuma deficiência, que a gente fala assim, a gente é um ser sociável, tá? A gente nasce da natureza, é a capacidade natural do ser humano viver em sociedade. A socialização é o processo, tá? Então, vai ter um processo. A gente nasce com isso, mas a gente tem que passar por esse processo, pelo qual o indivíduo se integra no grupo, onde ele nasce, assimilando o conjunto de hábitos e costumes característicos deste grupo, que eu falei para vocês, que é o primeiro grupo que a gente começa a ser sociável, que é com a família, não é? O indivíduo ele está se socializando com a família, primeiro grupo social. Além do contato social, podemos falar também interação social. O contato social é que a gente já tem quando nasce com a família. Mas a gente também pode falar um pouquinho sobre interação social. Quando um professor, por exemplo, é um exemplo que está lá no texto, está dando uma aula. Ele está em contato com seus alunos e também está estabelecendo uma intercomunicação. Uma interação, gente, entre professor e aluno, entre aluno e professor. Os alunos ele aprendem coisas novas, né, com o professor, e seu comportamento também vai ajudar o professor a ensinar e ver uma forma, às vezes, até de ensinar. Como o texto fala, gente, fala o seguinte: os alunos ele aprendem coisas novas com o professor e seu comportamento, portanto, passa, às vezes, a ser modificado. O mesmo acontece com o professor, portanto, o professor influencia os alunos e também é influenciado por eles. Dizemos, então, que existe entre professor e aluno uma interação social, quando a gente também ensina e quando a gente também aprende. Então, o texto fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem que aprender que a gente pode aprender com outros grupos sociais, que a gente deve ser sociável. A gente é um ser sociável, mas a gente aprende a socialização, né? Aos poucos, ao longo da vida.
Então, com isso a gente vai aprender a ter respeito, a ter amor pelas pessoas, a ter amizade quando existe uma interação social em que a gente se abre para o aprendizado e assim também aprende, tá certo? A gente se abre para aprender e ensina dessa forma também. Então, copiem lá o texto, caprichem direitinho. Então, hoje foi um pouquinho sobre como conviver, né? Viver em sociedade. É isso, gente. Então, espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau!